Olá, muito boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao Veganário Online 2020. Hoje nós vamos ter um painel muito especial e que nós vamos falar da visão do veganismo pela sociedade. A pandemia que pegou a todos deixou-nos essa oportunidade esse ano de, já que nós não pudemos fazer o nosso veganário ao vivo, né, aquela festa de 2 dias com tanta gente, nós aproveitamos para convidar pessoas do mundo todo para virem falar conosco, coisa que não seria possível numa festa física. Os nossos 3 convidados, que eu já vou apresentar, nos deixaram super honrados com a presença deles e com a pronta aceitação, eles aceitaram no primeiro momento o nosso convite. Nós temos na ordem que aparece aqui o Ricardo Laurino, que é presidente da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. Ele é autor do livro Último Teste, sobre testes em animais, apresentador da Zona V na Rádio 89 FM e participa dos canais VegFlix e Momento Veg. Boa noite, Ricardo, obrigada por estar conosco. Nós temos a Carol, que muita gente já conhece, do canal Carol Vida Vegan, e também do VegFlix. Ela também ela trabalha na Mercy for Animals do Brasil. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada, é mesmo Sônia. muito bom estar com você aqui. Obrigada. E nós temos de Portugal o Nuno Alvim. O Nuno é presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, é o ativista que criou a petição que contribuiu para a aprovação da Lei 11.011 de 2017, que determina a obrigatoriedade da opção vegetariana em todas as cantinas públicas em Portugal. O que quer dizer que em Portugal, nas cantinas, tanto hospitais, escolas, presídios, sempre vai ter uma opção vegetariana. E isso é muito bom. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Marcelino, eu vim do Brasil há quase 7 anos. Logo que eu cheguei aqui, no primeiro ano, eu já fui voluntária do veganário, que aconteceu. Eu nem sabia o que era o veganário, mas se era pelos animais, eu fui. 2014 e 2015 eu fui voluntária. 2016 eu passei a ser organizadora. Foi quando a gente começou a fazer no Anjo 70, que a gente chegou a ter públicos de até por volta de 4.000 pessoas no fim de semana, que foi muito bom. Eu também participei no começo do meu ativismo aqui pelos animais da Ação Direta, que também, Ação Direta que ajudou muito em 2014 e 2015 para que aqueles anos tivesse o veganário, para que a gente fosse uma festa contínua. Hoje já é a 12ª edição. Também sou voluntária de outros grupos, Anonymous for the Voiceless, Círculo do Silêncio, The Hustlings Experience, e tudo que aparecer de ativismo, eu tento dar minha contribuição. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu me lembrei de 2 comerciais de televisão, um comercial de televisão e o outro recente, de 2018, que eu acho que vão dar uma boa ideia para a gente até começar a nossa conversa sobre o que as pessoas realmente pensam dos veganos, né? Se a gente é abraçador de árvores, se a gente pertence a alguma seita estranha. E eu vou pedir para o Nuno passar rapidamente, é muito curtinho, mas só para a gente pegar o ritmo. Passa, Nuno, por favor. Obrigada. Se você quer levar uma vida saudável, alto astral, você devia parar com a carne. A carne tira toda aquela energia que está dentro da gente. Você perde aquele brilho, aquele apetite, a leveza. Minha dieta à base de germe de trigo, caroço de mamão e chuchu me transformou em outra pessoa, muito mais evoluída. Não sinto a menor falta da carne. Esplanada Grill, aquele lugar deprê, cheio de gente baixa astral. Não é sobre ter certeza que é errado comer isso aí. É sobre saber que esse bicho morreu pra você consumir. É sobre pensar que matar pra comer é uma atitude atroz. É sobre trocar esse hambúrguer com bacon por passas e nós. É saber
saber que aquele frango frito nunca viu esse mundo bonito, nem pôde sonhar. Cresceu, arrancaram as penas, cada asa, coxinha e peito foi para um lugar. Não é sobre negar que a indústria da carne no mundo é cruel. É sobre achar que eu vou pro inferno e você vai pro céu. É sobre a carinha de nojo quando eu como um salsichão. E sempre afastar meus amigos impondo sua opinião. A gente não concorda em tudo, mas também não precisa ser chata desse jeito assim. Tá bom, se enche de linguiça e não vem reclamar se tiver uma pedra no rim. Não é sobre saúde, esse papo vegano não vem me enrolar. Até mesmo porque você não come um ovo e insiste em fumar. Não é sobre o cigarro que eu fumo que afeta só o meu pulmão. Só que nesse espeto são 30 galinhas sem um coração. Segura tua onda, parceira. Vai comer tua chia e vê se me deixa em paz. Você quer um mala parceiro e ainda por cima assassina pobres animais. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Então, gente, o que vocês acharam de como foram pintados os veganos? São chatos mesmo assim? Quem quer começar? Sônia, obrigada por ter selecionado aí esses comerciais. Achei super legal para esquentar, né, aqui o nosso papo. Porque diversas vezes, né, e eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né, tanto no Brasil, quanto em Portugal, e em outros lugares, os veganos, eles podem ser taxados de chatos, né, mas sabe uma coisa que eu percebo? Que isso não é uma exclusividade dos veganos, isso é uma característica de quem tem um pensamento que se desassocia da maioria da sociedade, né? Então, vamos pensar, antes, por exemplo, no Brasil, as crianças andavam soltas no carro, no banco de trás, né, no porta-malas, e aí veio uma legislação que obrigou as crianças a sentarem na cadeirinha, né, com cinto de segurança, e muitas pessoas acharam que isso era muito chato. Para que fazer isso, né? Mesmo tendo tantos dados estatísticos de que isso era para salvar a vida das crianças. E hoje, nenhuma criança, pelo menos aqui no Brasil, né, quando a gente vê, as crianças andam todas na cadeirinha com cinto de segurança, as pessoas já acham que isso é normal e é o correto. Então, assim, é interessante que isso não é uma característica só dos veganos, né? Quando você se desassocia da maioria da sociedade, você pode ser taxado de chato, mesmo se você tiver uma comunicação efetiva, né? Porque você mexe muito nas crenças, nos hábitos e na cultura das pessoas. Então, eu percebo que isso acontece muitas vezes. Além de tirar da zona de conforto, né? Quer dizer, tá tudo bem até ali, e aí vem aquilo para te questionar. Peraí, sempre foi até assim? Agora fazendo assim, por que agora eu vou ter que mudar? Que chatice, né? Mesmo. Ricardo? Muito bom. Primeiro, estou curiosíssimo, porque quando entrou a transmissão, eu estava brincando aqui com a Carol, achei que ia demorar um pouquinho mais. Eu estou curiosíssimo para saber se saiu a minha brincadeira. Carol, falei ou não? Mas, olha, é só para eu começar de um jeito bem alto astral, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter nesse ambiente, quando a gente vai falar sobre veganismo, quando a gente vai falar sobre o nosso movimento. Eu acho que o que a Carol falou, e depois eu comento rapidamente sobre o que aconteceu, né, as mensagens que a gente assistiu nessas propagandas, nesses anúncios,
mas o que a Carol falou vem muito de encontro a algumas questões que realmente a gente percebe que acontece, né? É mais fácil a gente taxar alguém de chato do que propriamente a gente pensar sobre o que aquele chato está falando e, de repente, fazer uma análise crítica para que isso, de repente, se transforme em uma nova mudança, numa nova postura em relação a determinado assunto, a determinado aspecto. Porém, é fato que a gente, às vezes, como veganos, acaba ajudando que essa forma de se enxergar os veganos acabe se acentuando, né? Eu acho que isso talvez seja um aspecto que a gente vai, ao longo desse bate-papo aqui, se aprofundar, tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos, porque acontece que o ser humano, apesar dele ter essa reatividade quanto ao novo, também aquele que propõe o novo, muitas vezes, se veste como o cara certo, perfeito e que é irretocável. E isso, mesmo que aquele discurso seja real, ele seja um discurso muito bem pautado, quando a pessoa se põe dessa forma, ela acaba transformando a relação, o contato, em algo que sai do ambiente de uma comunicação positiva, e a Carol fala muito sobre isso, acho que amanhã ela vai dar uma palestra sobre isso. Né? Sim. E é um tema que eu gosto muito também. Ele sai desse ambiente, né, de uma comunicação positiva, e positiva não significa ser uma comunicação em que a gente não tenha formas diferentes de abordagem e tudo mais, mas ela entra num ambiente que eu costumo dizer que é de guerra. Eu dou o seguinte exemplo. Eu cresci com meus outros 2 irmãos, eu sou o caçula, eu sou o mais novo, e na minha época a gente tinha só uma TV em casa, já era ótimo, né? A família que tinha uma TV em casa, e chegou uma época em que a gente descobriu o controle remoto. Eu vi o controle remoto surgindo. E muitas vezes a gente queria assistir um canal, o outro queria assistir outro canal, e a gente percebia, depois de um tempo, que a briga era para ficar com o controle e não mais o que a gente ia assistir. Tipo, não importava mais, porque aquele ambiente de comunicação tinha perdido o sentido inicial e se transformava num embate, numa guerra. E isso faz com que, muitas vezes, o tema veganismo seja visto dessa forma. Né? E não se escuta o argumento, mas sim se tenta rebater, muitas vezes por conta da forma, da abordagem que é aplicada. E aqui, avaliando os veganos, né? Porque eu sei que não é só o vegano, mas que o vegano implanta na hora de abordar o tema. Sim, e como a Carol falou, isso não se aplica só ao veganismo. Parece que em todas as discussões as pessoas não estão dispostas a ouvir, elas estão dispostas a ganhar a discussão, né? Parece que é alguma coisa bem normal. Nuno, e você? O que você achou dos comerciais que eu desenterrei aí? Sim, antes de mais, boa noite ou bom dia, consoante a zona geográfica. Eu estou um bocado, como eu disse já antes, quando estávamos a iniciar a nossa conversa, um pouco invejoso, porque aí vocês têm uma luz tão natural, Ricardo e Carol, e aqui eu tenho que estar com muita luz artificial para conseguir sequer que vocês me vejam bem. Mas eu concordo com o que o Ricardo disse e com o que a Carol disse. Acho que, assim, objetivamente falando, há veganos que são realmente chatos. Mas isto faz-me sempre lembrar aquela anedota que às vezes corre aí na internet, que é: entram no bar 2 pessoas, uma delas é um vegano e outra é um crossfitter. Como é que as pessoas sabem que elas são isso? Porquê? Porque elas disseram a todo mundo, elas disseram a toda a gente mal entraram no bar, não é? Mas eu acho que isso não acontece só com o veganismo ou com quem faz crossfit, eu acho que isso acontece com quem se calhar é apaixonado por surf, por yoga, por reiki, por seja o que for, não é? As pessoas às vezes têm uma paixão por algo que faz parte da identidade dela, da sua identidade e da forma como elas se veem no mundo e na sociedade. E eu acho que é normal que elas queiram muitas vezes contar aos amigos e à família o que é que se está a passar, não é? Por isso eu não acho que isto de haver veganos chatos seja uma coisa exclusiva dos veganos, como é óbvio. Mas por outro lado é óbvio que existem veganos chatos, eu próprio também já conheci se calhar aquelas pessoas normalmente que são um pouco mais verdinhas, não é? Aquelas que acabaram de mudar,
que descobriram todo este mundo, não é? Toda esta informação sobre a exploração animal, sobre a pecuária, e estão a dar os primeiros passos e não, é uma novidade para elas, elas não sabem muito bem como se adaptar à sociedade e reagir ao facto de terem pessoas à volta dela ou dele, a família, os amigos, que parece que não fazem nada perante o conhecimento que os animais são explorados, não é? E que nós estamos a devastar o ambiente com a indústria agropecuária, e toda esta passividade enorme das pessoas que nos rodeiam, que nos são queridas, acho que gera esse choque em nós, não é? Então é normal que estas pessoas que estão a mudar sejam um pouco mais chatas. E claro que também há aquelas pessoas que são mesmo chatas porque tratam mal as outras, mas eu acho que isso é uma exceção e muito pequena dentro desta comunidade, digamos, de pessoas que seguem este estilo de vida. E eu, pelo menos pessoalmente, digo que o número de pessoas fantásticas que eu já conheci e que eu me alegro de ter como amigas é muito maior do que os veganos que eu procuro me afastar. Sim, sim, sim. É que fica muito na cabeça mesmo, né? Quando a pessoa não conhece ninguém, de repente conhece um vegano, fica achando que aquilo representa tudo, e não é verdade que isso que seja assim. E o que acontece também, muitas vezes, é que, por exemplo, quando a gente estuda, né, a comunicação efetiva, para a gente entender, né, como se comunicar para a gente ter efetividade, a gente precisa entender quais são os motivadores da gente levar aquela mensagem. E o veganismo, ele é intensificado porque, principalmente quando a gente acaba de se tornar vegano, né, um bombardeio de informações, e eu digo isso por causa própria, né, isso aconteceu comigo. Você é bombardeado de informações que são completamente diferentes da sua realidade atual, porque nós estamos inseridos, né, em uma sociedade que consome muita carne, né, que tem o carnismo muito inserido na cultura, e aí é um senso de urgência muito grande. E o senso de urgência, ele é um complicador nas nossas relações sociais, porque se eu tenho urgência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o problema rápido. Porque não é só que eu estou achando isso maravilhoso para mim. Eu tenho urgência para que isso seja maravilhoso para todas as pessoas, para que os animais sejam livres. Então, a gente fica tão afobado que a gente quer resolver, o que a gente acabou de descobrir, e a gente esquece que o mundo ainda é aquela bolona que consome carne, né? E aí a gente não raciocina antes de se comunicar com as pessoas. E eu falo isso mais uma vez, de causa própria. Eu fiquei muito chata. Além de eu ficar muito chata quando eu me tornei vegana, eu fiquei muito deprimida. Eu só chorava, eu tinha certeza que as pessoas eram psicopatas, eu não queria mais me relacionar com a minha família, com os meus amigos. Então, além de quando as pessoas vinham conversar comigo, eu era muito chata, eu não queria mais falar com ninguém. E eu fazia isso com a melhor das intenções. Então, é importante, né, a gente reconhecer isso também, né? Que isso acontece sim. E não é porque nós somos chatos por natureza. Algumas pessoas são. Mas nós aqui que estamos conversando, que nós somos legais, não é porque nós somos chatos por natureza. Às vezes é uma pessoa super legal, mas ela está com um senso de urgência tão grande, ela está com uma boa intenção tão grande, que ela se atropela nessa emoção, né? E aí que vem eu já estou praticamente entrando na palestra de amanhã, né? Mas é aí que vem essa questão da inteligência emocional, né? Da gente compreender como ser efetivo junto com as minhas emoções, de reconhecer que momento que o outro está, para eu não chegar simplesmente, oi, tudo bem, eu sou vegana, né? Tudo tem um momento para ser colocado. Não significa que a gente vai deixar a urgência de lado, porque a gente está com pressa, né, para salvar o planeta. Não, mas existem formas de fazer isso. Vem isso, Carol. Oi, pode dizer. Não, desculpa. Não, eu ia comentar que aí entra num outro aspecto, né, o que a Carol falou, quando a gente pensa na consequência disso, e tem muito a ver com uma relação, eu não sei se usam muito esse termo, mas imagino que em Portugal também, que a relação entre o vegano que tem essa urgência e que se transforma num cara chato, ela é muito conectada com o vegano radical, que para mim é um equívoco absurdo do uso do termo, né? Porque se usa muito o termo radical daquele jeito romântico, né? Não, mas radical, quando a pessoa diz,
está dizendo sobre a raiz do termo. Eu não sei se falam sobre isso em Portugal, se é a mesma forma de abordar a questão, né? Desculpa só interromper, Claro. Cá o contra-argumento é também muito parecido e as pessoas é muito comum apontarem o dedo e dizerem que tu és muito fundamentalista ou mesmo radical. E sim, as pessoas até podem responder que isso vem da raiz, mas nem sempre do outro lado elas percebem isso. Porque exatamente, Nuno, eu fiz até um vídeo que eu postei foi ontem mesmo, lá no Vegflix, falando sobre isso. Que quando a pessoa diz para um vegano que ele está sendo radical, o vegano não deve enxergar como, olha que bonito, eu estou indo à raiz. Não é isso que a pessoa está querendo dizer. A pessoa está querendo dizer que a sua comunicação, a sua forma de abordar é de uma pessoa chata. E eu sempre digo isso. Não estou dizendo que o vegano não é aquele que vai na raiz. É sim, o vegano tem essa postura de pegar o assunto, né, o tema animais, e não só animais, mas tudo que engloba, e trazer para uma questão de raiz mesmo, né? Mas quando ela ouve isso de uma outra pessoa, por favor, não achem que, olha que bonito, estão me reconhecendo como... Não, eles estão dizendo, você é chato. E nesse sentido, na minha visão, tá, gente? Isso é a minha opinião. Você acaba nem sendo radical. Porque, para mim, radical é você abordar de uma forma que você consiga atrair o máximo de pessoas, que você transforme esse movimento em algo que gere curiosidade, que gere uma vontade de conhecer, mesmo que para isso você entenda os mecanismos de como se comunicar com um, como falar com o outro, como se portar, como até mesmo deixar de falar em algum momento, exatamente porque você é radical. E uma pessoa radical, ela não pensa só nela, porque a visão do veganismo são os animais, então o radicalismo não é pensando nela, é qual o resultado mais efetivo para os animais. E o resultado efetivo para os animais é fazer desse movimento algo atrativo para quem está fora dele. É transformar o movimento em algo acolhedor, mesmo para quem ainda não faz parte. Isso, no meu modo de ver, é a forma mais radical da gente poder lidar. E não chata, que são coisas diferentes, mas que muitas vezes são atreladas. E eu percebo que um está falando que você é radical, querendo dizer, cara, você é chato, e o outro fica até feliz, eu sou radical mesmo, eu falo e tal. Não, são coisas diferentes, pelo menos no meu modo de ver. A Carol falou uma coisa que eu fiquei pensando, né, da urgência da coisa. E a urgência pelos animais, óbvio, é isso que nos move sempre, mas eu assim, rapidamente, eu comecei a notar algumas coisas. Nós estamos vivendo um momento de aquecimento global, secas, desertificações, incêndios florestais pavorosos na Amazônia, no Pantanal, como nunca houve, declínio da vida selvagem, doenças evitáveis aos montes, pandemia, não é à toa que a gente está nessa situação, fome, desigualdade no mundo, contaminação do solo, zonas mortas no oceano. Quer dizer, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por que, assim, por exemplo, Netflix, fui ver agora, sem fazer propaganda, mas fui ver agora, além dos clássicos que a gente já conhece, What the Health, o Conspiracy, que foi o que me fez me tornar vegana, foi assistir esse documentário. Tem um atual sobre Kiss the Ground, falando do solo, como o solo está degradado, a necessidade de uma agricultura regenerativa. E no próprio documentário eles falam na alimentação regenerativa, que é o veganismo. Um outro documentário que eu vi ontem, saiu agora também, Uma Vida no Nosso Planeta, David Attenborough, que ele fala do fim das florestas, né? Ele demonstra que, ele tem 93 anos, e ele demonstra que de 1937 até agora, em 1937, havia 66% de vida selvagem, hoje 35%, a gente está acabando com a vida selvagem no planeta, quer dizer, a pegada do carbono, a população que cresceu muito, né, foi de 2,8 para quase 8 bilhões hoje, e eu assisti o documentário até o fim, obviamente curiosa para saber o que eles iam dar como alternativa, porque não é um documentário vegano, né, como é acusado, Conspiracy, aquela coisa.
E ele fala justamente na questão da população, que não pode crescer desse jeito, e ele fala da importância da educação nesse sentido, para as pessoas escolherem quantos filhos querem ter, obviamente, fala da troca da energia fóssil pelas energias renováveis, e felizmente, quer dizer, fala da alimentação, né? Quer dizer, não é possível continuar do jeito que está. Só que, quando a gente assiste qualquer tipo de, canais do YouTube, discussões de gente que você vê que tem um discurso consistente, abrangente, lógico, quer dizer, parece que a pessoa vai concluir que a única forma de salvar o planeta, quer dizer, a melhor, a mais eficiente, aquela que está ao alcance de todos nós, no mínimo 3 vezes ao dia, no que se refere à alimentação, e as pessoas tangenciam por ali. Sabe? É como se fosse um negacionismo. Só complementando isso, assim, eu não sei se vocês leram o Harari, o Homo Sapiens, perdão, é Sapiens o nome do livro, do Yuval Noah Harari. Eu estou lendo pela 2ª vez o livro. Ele menciona N vezes a questão do veganismo. Tem até uma frase que ele diz que se 10% daquilo que os ativistas denunciam como maus tratos fossem verdade, e são, já seria motivo para todos nós sermos veganos. Ele se tornou vegano enquanto ele fazia a pesquisa do livro. Mas, assim, a gente está numa bolha. Nós falamos isso, em outros lugares, não. Eu tenho 2 anotações de um professor da Unicamp e mais uma geógrafa que tocam nesse assunto. Esse professor da Unicamp que fala que é um absurdo você acabar com a floresta amazônica para produzir soja para alimentar porco na China, né? Quer dizer, não faz sentido. E ele próprio fala, qualquer criança percebe que isso não pode acontecer, que não tem como dar certo uma coisa dessas. Só que ninguém. As pessoas falam, é sempre crescimento do PIB, até a gente teve um dos painéis dessa semana em que um dos palestrantes, um dos painelistas diz que ele vai mostrar o que vai acontecer com o mundo se continuar a crescer o PIB, né? E ele enche um balão, quer dizer, estoura. Então, como é que vocês entendem, como é que vocês veem essa questão de, aparentemente, haver um negacionismo em relação a tudo que está acontecendo e a importância fundamental do veganismo nesse sentido? Por que não se fala, não se toca? Por que parece que a gente vive numa bolha? Quer dizer, nós estamos falando disso, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos do impacto, mas fora daqui, não. Uhum. Sônia, que eu percebo... Sônia, pode falar, Carol, pode falar. Ricardo, pode ir, por favor. Não, eu ia só comentar algo que quando eu dou palestra, e a gente agora está sem esses eventos, né, em que a gente pode olhar no olho das pessoas, mas isso é algo interessante. Apesar da gente ter essas informações, e essas informações, por a gente viver num ambiente em que normalmente elas são o nosso dia a dia, né? O veganismo e as informações a respeito do veganismo fazem parte do nosso dia a dia, eu sempre tenho a sensação de que as pessoas sabem disso. E é muito interessante, né? Que N palestras que eu vou e eu preparo, eu falo assim, bom, isso aqui o pessoal já sabe, né? Não é possível, eu vou comentar isso aqui e todo mundo vai dar risada. E quando você explica aquilo de forma simples, simplificada, nada muito científica, né? Você mostra os impactos, você mostra o que isso vai gerar. É impressionante como você percebe que a reação das pessoas é de não saber daquilo. Elas não têm ideia daquilo. E como é uma informação inicial, é normal. E aí eu vou pegar emprestado aquilo que a Carol comentou logo no começo. Normalmente, quando é algo novo, a gente busca formas de encontrar soluções para que, não, isso aqui não faz parte do meu dia a dia, isso é uma chatice que está chegando para querer incomodar o meu dia a dia. Eu não sei se é realmente um negacionismo em si, mas é aquela primeira reação de você falar, caramba, será que é isso? E nesse aspecto que eu acho que o movimento tem que trabalhar como forma de fazer com que essa informação se transforme em algo real no dia a dia das pessoas, porque elas não têm essa sensação. Não sei se é um negacionismo ou se é um impacto inicial, como acontece, aconteceu um furacão em tal lugar e morreu tanta gente. Você fala, não é possível isso. Você primeiro tem essa reação
que talvez pode ser enxergada como um negacionismo, mas eu acho que é muito mais uma sensação de não é possível. Não sei se vocês entendem, são situações diferentes entre o negacionismo consciente do que aquela dúvida pertinente que nós humanos sempre temos, tipo, poxa, não pode ser. Meus pais, meus avós, todo mundo faz isso, todo mundo está fazendo, agora vamos dizer que isso está errado? Então, eu acho que tem um pouco desse aspecto que faz com que essa bolha seja mais difícil de ser penetrada, né? E a gente pode até falar sobre formas de penetrar e facilitar com que isso chegue nas pessoas. Vai lá, Carol, desculpa. Eu tenho exatamente essa opinião. Às vezes a gente fica com essa sensação, né, que isso aí é muito óbvio, e às vezes coisas pequenas não são claras para as pessoas. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Uma amiga que não é vegana, que come carne, me mandou um vídeo muito fofinho de uma vaquinha que parece ser dos Estados Unidos, pela raça, aquela vaquinha cabeludinha, sabe? Muito fofinha. E ela estava brincando e tal, só que ela estava com aquele brinco de controle de fazenda, né? E aí eu falei, ai, muito fofa essas vaquinhas, é uma marca que tem nos Estados Unidos e tal. Ela, eu adorei, achei muito fofo. Falei assim, pena que ela tá numa fazenda, né, de produção. Aí ela falou assim, como assim? Uma pessoa que já trabalhou comigo, que tem faculdade, mestrado, pós-graduada, inteligente, fala 3 línguas, esclarecida. Como assim ela tá numa fazenda? Ela tá brincando numa fazenda? Mas como que ficam esses animais na fazenda? Então, assim, as pessoas não têm noção. Você vê, ela viu a vaquinha, ela simpatizou pela vaquinha, ela achou tão fofo que ela mandou para mim, mas ela fez zero conexão que aquilo é um animal de fazenda considerado para consumo, porque a gente não tem essa clareza. A nossa vida hoje é o supermercado, é tudo embaladinho com um porquinho feliz na embalagem. Então, o dia a dia nos afasta da realidade. O dia a dia não nos conecta. E aí, quando a gente para refletir, a vida é tão estressante, eu já estou tão cansada com o trabalho, eu já tenho tanta coisa para resolver, eu não tenho tempo nem para resolver as minhas próprias coisas, quiçá resolver algum problema do planeta, né? Aquecimento global, o Trump que converse lá com a ONU e resolva. Não tenho como fazer isso. Então, esse é um ponto que eu sinto que afasta muito as pessoas. E o outro ponto é, no Brasil, né, pelo menos, a gente tem uma desigualdade social imensa e a informação, muitas vezes, ela é elitista, né? A informação que uma criança recebe em uma escola particular é diferente de uma criança na escola pública, né? Os pais trabalham em outros lugares. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar a Netflix, né? Então, assim, a informação, ela também chega em uma velocidade diferente na casa e na vida das pessoas, né? Não estou dizendo que as pessoas de outras classes sociais, né, minorias e pessoas desfavorecidas não têm acesso à informação. Não é isso. Elas também têm acesso. Mas são tantas outras prioridades, sabe, Sônia? São tantas coisas que as pessoas precisam pensar. O dia a dia é tão corrido que isso afasta, né? A mídia afasta, a televisão afasta. Então, o nosso papel é sempre assumir que, apesar de, para nós, que praticamente eu vivo de veganismo, né? Eu sou ativista, eu sou comunicadora sobre o direito dos animais, então a minha vida é isso. Eu não posso assumir que uma pessoa que não é vegana, que não assiste o que eu assisto, que não lê o que eu leio, que não trabalha onde eu trabalho, tá sim a informação para ela. Porque ela pegou ali o que passou na TV a hora que ela viu o jornal. E aí não falou, né? Que daqui 10 anos o planeta vai acabar, né? Sei lá quanto tempo, estou sendo péssima assim, a minha conta, mas só para a gente sempre lembrar disso, né? E esse exercício é muito desafiador e eu mesma preciso fazer muito isso. Só para você ter uma ideia, já aconteceu de eu ir no supermercado e eu colocar coisa no carrinho
sem ler o rótulo. Porque, tipo, eu fui... o mundo é vegano. Tipo, fui... Falei, que ótimo, esse macarrão... Coloquei. Aí, a hora que eu fui passar, eu falei, gente, eu tenho que ler o rótulo. A gente fica muito imerso. E aí, que eu percebi, eu falei, nossa, a gente vive uma bolha. Que a gente esquece que daqui para fora não é nada disso a nossa vida, né? Então, as pessoas não têm esse senso de urgência, né? Igual a gente tem. Por isso que fica mais discrepante ainda a comunicação, né? O chato da pessoa que não está entendendo porque que você está com toda aquela emoção, né? Falando. Nuno? Sim, gostei muito de vos escutar. Eu estava só a pegar nas ideias que tu deste no início, Sónia, porque tu listaste uma série de problemas, de fenómenos que estão a acontecer na atualidade, não é? Com que nós temos que lidar, nós e as próximas gerações, como as alterações climáticas e tudo mais. E eu não acho que exista propriamente um negacionismo. Claro que existem pequenos ecos de negacionismo em relação a alterações climáticas e tudo mais, mas em relação ao veganismo, eu não acho que exista um negacionismo do veganismo, porque, assim, primeiro de tudo, o veganismo, como vocês sabem, não é, está mais do que tudo relacionado com os direitos animais, porque as pessoas não deixam de usar, por exemplo, peles nos sapatos ou numa roupa por causa de questões ambientais, não é? Ou não deixam de ir ao circo por questões ambientais. Tem a ver sempre com a questão do princípio básico de não causar mal, não causar sofrimento aos outros, neste caso aos seres vivos sencientes, aos animais. E eu acho que isto é um princípio nobre pelo qual nós nos podemos reger, independentemente de nos chamarmos a nós próprios veganos ou não. Eu acho que se nós adotarmos porque como vocês sabem, já existem, por exemplo, há vários milhares de anos, pessoas que se chamam de jainistas, por exemplo, que são aquelas pessoas, os monges que afastam as formiguinhas com os pauzinhos e que não comem bicho, não comem nada. Ou seja, para mim não importa tanto o que é que a pessoa se chama a si, importa que adote como princípio para a sua vida tentar minimizar o sofrimento sobre os outros, toda a forma de vida senciente, não é? E o problema é que não existe necessariamente eu acho que não existe uma forma de imperativo que nos obriga a todos a ser veganos, não é? Enquanto que a parte ambiental acaba por ser uma urgência muito grande neste momento que nós todos percebemos coletivamente, ou seja, se calhar nem todas as pessoas estão sensibilizadas para a questão dos animais e do seu sofrimento, e aí é logo um handicap, não é? É difícil de chegar a algumas pessoas, sobretudo políticos, conservadores e tudo mais, mas a parte ambiental eu acho que toda a gente tem que perceber que é uma ameaça coletiva e nós temos que fazer alguma coisa agora mesmo, não é? E não há hipótese, não temos margem para estar a negar este problema. E aí o que acontece é que eu acho que as pessoas falham em fazer a ligação entre estes problemas das alterações climáticas e da deflorestação com a indústria pecuária, de forma clara. Isso aí que claramente está a falhar, acho eu. Depois, eu acho que o que acontece também é muito a nível da sociedade. E as pessoas, como a Carol também já pegou muito bem, não fazem a associação, ou não querem saber. Há aquelas pessoas que dizem, não quero que me contes, não quero que me mostres o vídeo, não quero que me fales do documentário, porque se calhar já conseguem perceber que há ali algum problema, não é? Em termos a forma como os animais são tratados. E há aquelas que já o sabem, mas tentam racionalizar, não é? Que tentam encaixar na psicologia delas, não é? Na sua mente, que, ok, eu vou comer frango hoje, eu vou comer peixe, e eu sei que os animais são seres vivos sencientes, que sofrem no processo, mas eu tento racionalizar isto tudo de alguma forma para que isso encaixe, porque as pessoas não querem achar que são más pessoas, não é? Só que nós temos que olhar para isto de uma forma, que é que estes hábitos de comer animais, não é? Que são, para muitas pessoas, são convenientes, não é? E é uma coisa que elas gostam, de que derivam prazer, já é um hábito milenar, já existe há milhares de anos, já nos acompanha há muito tempo, então desconstruí-lo é muito difícil, e daí eu acho que há tanta resistência às pessoas fazerem a ligação, não é? Mas já na comunidade científica eu não sei se existe propriamente negacionismo, porque vejam só em 2018 e 2019 foram lançados uma série de relatórios que vocês também conhecem, aquele
do Lancet Report, saiu um estudo na Nature também que falava de como nós temos que cortar o consumo de carne abruptamente, se queremos salvar o planeta, e então a evidência científica está aí. Há muitos cientistas que estão a reconhecer que nós temos que abraçar a proteína vegetal como uma solução para os problemas que temos hoje em dia. O problema é que falta coragem política para enfrentar os lobbies da indústria. Esse é o grande problema, na minha opinião. E por outro lado, as próprias pessoas também têm que perceber que isto é realmente uma urgência. Só que eu sou um pouco cético em relação a isso, também gostava de ouvir a opinião do Ricardo e da Carol, que é se vocês acham que a sociedade vai mudar, vai transitar para deixar a proteína animal, os animais, consumir animais, para passar apenas a consumir vegetais, por razões apenas éticas, ou se vocês acham que será mais a indústria que vai desempenhar um papel nisso. Ou seja, nós hoje em dia estamos a ver a forma como as grandes empresas estão, e mesmo outras empresas estão a criar soluções alternativas à carne. Vocês acham que isso é mais promissor, ou acham que a sociedade chega lá só por força da... Sim. Sim, Nuno. Então, eu acho particularmente que é inevitável que isso vai fazer parte do processo, né? E ele, para mim, acelera. Ele não é a necessidade principal, mas ele acelera. E eu acho que o principal desse aspecto, Nuno, eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque o veganismo, e você explicou perfeitamente, né? O veganismo, a essência dele é a nossa relação com os animais, seja lá o nome que for dado a isso, né? Hoje a gente utiliza veganismo porque é o movimento que ficou conhecido, né? Mas a gente sabe que essa ideia de uma nova postura, de uma nova relação para com os animais, ela já existe. O que acontece é que ela ganhou uma nova roupagem, ela tem uma visão moderna, e a gente percebe que talvez seja um momento da humanidade em que ele ganha mais força, né? Em que a gente tem mais força. E a gente poderia até filosofar se isso é uma reação, inclusive, relativa aos outros impactos que isso está gerando, porque até então não era questionado, mas isso seria um assunto bem mais adiante. Mas eu acho que a indústria, né, o lançamento e a facilidade que as pessoas vão ter de consumirem produtos à base de vegetais vai transformar o movimento em algo um pouco mais amplo no seguinte sentido. O veganismo, ele tem a base, a nossa conscientização em relação ao respeito, né, o que eu chamo de amplo respeito aos animais, ou seja, a gente reconhece os direitos animais, como a gente sabe no veganismo, e isso faz com que a gente tenha uma nova postura em relação aos animais. Então, a nossa alimentação vai ser alterada, né? A consequência vai ser a gente tirar os produtos de origem animal do prato, a gente vai mudar o nosso lazer, então a gente não vai estimular lazer nenhum que tenha exploração animal, a gente vai evitar produtos testados em animais, a gente vai evitar vestuário com produtos de origem animal e assim por diante. Ou seja, é uma consequência de uma nova visão. Mas é interessante que quando a indústria começa a facilitar esse processo, ele faz com que algumas barreiras que as pessoas criam para assumirem essa nova postura e entenderem que os animais realmente merecem o nosso amplo respeito, fiquem menores. E uma delas é exatamente você ter acessibilidade. Então, você chega lá e fala assim, bom, eu posso comprar um produto que não tem nenhum tipo de exploração animal ou outro que tem. Só que os dois são tão saborosos, eu gosto, tem um preço compatível, é tão fácil quanto, por que não escolher aquele que não tem exploração animal? E aí a pessoa começa a entrar num exercício pessoal que ela nem vai perceber, psicológico, de que os hábitos começam a mudar e esses hábitos estimulam a conscientização. Porque até então o que a gente vê no movimento é nós nos conscientizarmos e aí mudarmos o hábito. Então a gente começa a ver uma nova possibilidade, que podem caminhar juntas. Elas não são excludentes, né? Então, até comento, tem gente que fala, vocês estimulam essas grandes empresas. Eu não estimulo a grande empresa, estimulo a mudança, tanto da grande, tanto da pequena, tanto da instituição pública, quanto da instituição privada,
quanto a pessoa individual, ou os pequenos grupos, ou clubes, ou associações, seja lá o que for, o que a gente tem é que estimular isso. E esse estímulo pode vir de várias formas e nos levar a uma conscientização final. Não gosto muito desse termo final, porque parece que acabou, né? Mas é uma conscientização lá na frente que pode ter vindo de várias formas, e não necessariamente da pessoa ter que assistir Terráqueos. E não necessariamente a pessoa ter que simplesmente morrer de medo, porque senão vai ter problema cardíaco. Então, a gente pode, sim, encontrar vários mecanismos, que esses mecanismos fazem com que a pessoa dê um passo adiante e se conscientize. Mas tem gente que volta atrás. Tem, é um processo, né? A gente sabe que o movimento, ele não é retilíneo. Eu conheço pessoas que viraram veganas por conta dos animais e voltaram atrás. Não é só pessoa que iniciou a caminhada por causa da saúde. Não, tem gente que foi por conta dos animais mesmo, né? A gente até conhece uma famosa, né? Teve uma famosa que mudou há pouco tempo que foi claramente por conta dos animais, né? Exato, né? E acaba voltando atrás. E aí tem gente que fala, olha aí, eu falo, gente, eu sei, a gente lamenta, a gente se frustra, mas se a gente olhar como um movimento, faz parte. O movimento tem essas vitórias, essas conquistas, esses avanços, mas o que a gente tem que perceber é que sempre, depois de um avanço e depois de um regresso, a gente sempre está um pouquinho adiante. A gente deu uma adiantada. Pelo menos é a forma que eu enxergo todo esse ambiente que o Nuno propôs aí. Aí é uma questão que eu queria colocar. Eu até anotei aqui. Eu fui vegana por 2 anos, agora eu não sou mais. É estranho, né? Então, eu ouvi isso. Eu ouvi há muito pouco tempo isso aqui. Eu acho que isso é porque existe uma certa confusão sobre o conceito vegano, não é? Porque há pessoas que acham que vegano refere-se só àquilo que colocam no prato. Ou seja, um prato só de vegetais, não é? Mas não é uma coisa assim, eu tinha compaixão, agora eu não tenho mais. Eu acho que ele tem, Sônia, eu acho que ele tem a compaixão, só que ele não transforma em postura. Mas se conseguiu por 2 anos. Né? Exato. E aí, Sônia, uma coisa interessante, quando uma pessoa fala isso pra gente, né? Eu já fui vegano e eu deixei de ser vegano. Qual que é a primeira coisa que a gente tem vontade de perguntar? Como é que Por que você deixou de ser vegano? Sim. Quer saber, né? O que aconteceu? E aí, sabe o que a gente tem que perguntar para essa pessoa? Quando você foi vegano, por que você era vegano? Então, por isso que eu falei, deixou de ter compaixão. Então, na verdade, é assim. Então, olha o raciocínio. Se a gente pergunta para a pessoa por que ela deixou de ser vegana, ela vai trazer os argumentos de não ser vegana. Se a gente mudar a pergunta e a gente perguntar, quando você era vegana, por que você era vegana? A pessoa vai relembrar todos os bons motivos que ela tinha, que levaram ela para o veganismo. Isso é muito mais acolhedor e isso vai fazer muito mais essa pessoa se abrir e refletir. Ela não vai ficar na defensiva, querendo defender, porque algumas pessoas, em determinado momento do veganismo, por exemplo, têm problemas de saúde, né? E saúde é uma coisa muito crítica. A pessoa falou que era por causa justamente do tipo sanguíneo dela. Isso, né? Essa pessoa? Tá. Tá. E a saúde é uma questão muito crítica, porque quando a gente não está saudável, a nossa vida acabou, a gente não consegue fazer nada, né? Então, você entrar nessa conversa com uma pessoa que passou por um momento onde ela não estava saudável e querer discutir ali é uma coisa muito delicada, sabe? Então, eu sempre incentivo a gente fazer o contrário, né? Vamos trazer o lado positivo. Vamos fazer essa pessoa lembrar o porquê que ela era vegana, né? Trazer ela de uma forma que ela vai refletir e, quem sabe, ela não retome esses hábitos do veganismo no futuro, ou ela fale que ela deixou de ser vegana de uma forma diferente. Porque se a gente fica insistindo, né? Aconteceu também recentemente com uma pessoa bem conhecida nossa, né, Ricardo?
E aí a gente ficou conversando, mas será que fala com ela? Será que não vai ajudar? Não é melhor falar para ela que não é nada disso? Gente, não faça isso. Se a pessoa tomou essa decisão, ela está muito decidida, né? Então, armada, né, Carol? Isso, e assim, para ela falar em público, é porque ela já está aqui, ó, com o script. Não tem o que você fale, né? Então, isso pode acontecer, mas eu vejo o movimento de uma forma muito positiva, porque a internet mudou tudo, né? A internet mudou absolutamente a forma que a gente vive. Então, assim, eu sou vegana há menos tempo que o Ricardo, né? Por exemplo, que a gente convive bastante. Eu sou vegana há 4 anos. Gente, mudou em 4 anos. Um avanço de 30 anos. Quando eu virei vegana há 4 anos, não dava para dizer num restaurante que eu era vegana, porque as pessoas não sabiam o que isso significava. Hoje, se você vai à praia e na barraquinha do coco você fala que você é vegana, a pessoa fala, tem batata frita. A pessoa sabe o que é ser vegano, né? Então, tem muitos avanços e né, com base no que o Nuno falou também, né, de como que a gente acredita que as pessoas vão mudar o nível de conexão com relação à causa animal, eu acredito que não podemos dizer que todas as estratégias levam a um lugar bom para o veganismo, porque algumas não são boas, isso precisa ser reconhecido, mas que não é apenas uma que vai fazer a gente atingir o nosso objetivo. Então, hoje a gente está aqui e a gente quer chegar aqui, né? Onde o mundo é vegano. E esse caminho, ele não é uma linha reta, ele é uma montanha russa de emoções, informações, acontecimentos e estratégias para a gente chegar lá. E aí, conforme isso vai acontecendo, eu acredito na alimentação de um círculo, né? De uma roda, né? A gente tem o interesse da pessoa, que ela precisa chegar no mercado e encontrar o que ela precisa comer, e não dá para a gente negar que hoje os industrializados fazem parte da nossa vida. É legal a gente dizer, né, do 100% plant-based, da comida feita em casa, da comida da terra, do natural, do orgânico, mas assim, eu que moro em São Paulo, que a gente começa o dia às 6 horas da manhã e 10 horas da noite a gente está trabalhando, o industrializado está inserido na nossa vida, e essa é uma grande realidade das pessoas, né? Então tem a pessoa, tem uma ideia ali do veganismo, aí ela vai procurar, ela tem que encontrar o produto, né? Então ela precisa da empresa ali que dá acesso a esse produto para ela. A empresa precisa ter benefícios e incentivo para fazer isso acontecer, porque a gente sabe que hoje, né, a indústria da carne, a indústria de leite, de derivados, eles têm incentivos fiscais, né, para fazer com que a economia gire e os produtos tenham um baixo custo, né, na ponta para o consumidor. E aí ela precisa do consumidor. Então, uma coisa vai girando a outra. As pessoas vão se interessando, as empresas vão produzindo, a legislação vai mudando, né? Acho que a legislação entraria aí com uma última coisa, né? Mas a gente vê que já vai tendo algumas mudanças também. Então, eu acho que é tudo um ciclo, né? E não dá para a gente negar que, apesar de a gente querer que todas as pessoas sejam veganas um dia, né? Que todos os animais sejam livres para seguir os seus próprios objetivos, se a gente tem uma redução para os animais, do ponto de vista dos animais, que é o objetivo do veganismo, esse é um avanço muito grande. Então, quando a gente olha, quando a gente volta aos animais no centro do nosso objetivo, para a vaca, tanto faz o porquê você parou de comer carne. Para ela, o que importa é que você não coma. Para 70 bilhões de animais terrestres que são explorados e mortos anualmente, se metade parar de comer, são 35 bilhões de animais. Então, não dá para a gente negar que quando a gente coloca os animais no centro,
e não o que a gente acredita politicamente, ou o que a gente acredita espiritualmente ou religiosamente, a gente vê que é mais simples e existem muito mais formas de fazer isso acontecer do que a gente imagina. Uhum. Você falou de números, no livro do Harari ele fala em 1 bilhão de ovelhas, 1 bilhão de porcos, 1 bilhão de bois e 25 bilhões de galinhas. Em Portugal, 1.000 milhões. E no Brasil, bilhão. Você falou em 35, é muita coisa, são muitos animais. Evidentemente que 50% de redução já é um número considerável. E sem considerar os aquáticos, né, Sônia? Sem considerar os aquáticos. Os aquáticos até são a maior fatia, infelizmente. E é em tonelada, né? A gente teve aqui já a palestra do Giga, do Sea Shepherd, e ele fala disso. Até o Harari chama de as criaturas mais infelizes que já viveram na Terra. Os peixes, tirando aqueles que são pescados neste caso na pesca intensiva em regime de aquários fechados, não é? Paradoxalmente eles vivem a vida deles em liberdade, ao contrário dos animais terrestres domesticados, mas depois são aqueles que mais sofrem no momento em que é feita a pesca, não é? Sobretudo com pescas de arrasto e tudo mais, que não só matam esses animais e nos causam agonia, como destroem toda a superfície oceânica e toda a vida marinha e biodiversidade. Por isso, eu acho que às vezes nós, enquanto veganos, também não damos suficiente atenção aos peixes, e eu acho que é ótimo cada vez que se vejam organizações a dar mais atenção a esse tópico, porque... Pelo contrário, peixe é considerado, na sociedade em geral, o peixe é considerado a alternativa saudável. Né? Pois é, mas isso está completamente equivocado, porque hoje em dia com todos os metais com todos os microplásticos e metais pesados deixa de ser uma alternativa assim tão saudável quanto isso. Mas ainda é uma unanimidade quando a pessoa não estou comendo saudável, agora eu só como peixe. Gente, você chegou a ver que rapidinho, Sônia, que a Moors for Animals lançou uma investigação de peixes e teve foi um dos recordes, né, de visualizações. E a gente ficou super impressionados, porque é desafiador falar de peixe, porque fisiologicamente, né, anatomicamente, ele é muito diferente de nós, humanos, e dos animais de companhia também. E foi muito impactante. Então, é isso que você falou, né? Às vezes a gente fica meio assim para falar do peixe, porque a conexão amorosa, digamos assim, né? Empatia, a compaixão, a empatia é mais desafiadora. Mas isso tem surgido, né? A gente ficamos positivamente impressionados com essa investigação. Depois entra lá na página para ver, que tá bem legal. Legal não, né? Tá horrível, material ótimo. Eu queria comentar algo aqui, Sônia, se você me permite, claro. Que eu acho que a gente entrou num aspecto, e é inevitável, né? Quando a gente fala de veganismo, é muito natural a gente começar a mostrar e a abordar as questões negativas, né? A questão da exploração animal, a questão do sofrimento, a gente começa a questionar as pessoas, como é que as pessoas não percebem, como é que... E isso acaba gerando, às vezes, um ambiente, uma energia, se é que a gente pode usar esse termo, mas começa a transformar o nosso discurso em algo voltado para isso. E eu acho normal, é natural, mas a gente tem que pôr um outro ponto, né? Fazer um contraponto. E aí entra um lado que é muito meu, assim, eu fico muito feliz de compartilhar isso com várias pessoas. A Carol é uma delas, a Sônia estou conhecendo agora, vejo que ela tem isso também, o Nuno, que é o lado da gente perceber que, se a gente parar para pensar lá no fundo, isso é porque eu sou muito otimista em relação ao nosso movimento, eu sou mesmo. É porque lá no fundo, ninguém acorda com essa ideia de falar, eu quero fazer parte de uma matança de 70 bilhões de animais e eu quero que quase 1 trilhão de peixes morram por ano. Ninguém acorda pensando isso. Ninguém acorda pensando, sabe de uma coisa? Eu quero que a Amazônia seja queimada. Ninguém acorda, tá? Você pode até conhecer um ou outro que pense isso. Eu não estou nem aí para a saúde. Gente, lá no fundo, as pessoas têm mas muita semelhança com aquilo que nós, no veganismo, trazemos como proposta. E aí entra a grande questão, que é a gente trabalhar
a coragem, fazer com que as pessoas tenham coragem de começar a enxergar isso, coragem de dar seus passos. E quando a gente fala, inclusive, isso tem um debate muito interno, né, no veganismo, quando a gente fala, a pessoa dá o seu passo possível, alguns conseguem dar saltos, outros conseguem dar pequenos passos. E aí tem vegano que briga, não, tem que ser na hora, percebeu, larga tudo. Tem um nome, que você é reducionista, como se você, vegano, tivesse pregando o reducionismo. E não, exato. Você tá pegando... E não é, né? Tipo, eu, por exemplo, se eu pudesse, eu faria todo mundo parar agora, já, todos nós, né? Como se a gente quisesse, né? Que só 10%. Não, vai, tipo... não, vai só devagar, hein? Eu ia achar legal o mundo ser vegano, mas vai devagar que vai ser mais emocionante. Não faz sentido isso. Como e a se gente acaba entrando, e a gente acaba entrando nesse discurso e não percebe que tem esse outro lado. No fundo, as pessoas só estão esperando a gente encorajá-las. Eu costumo dizer que a gente está num ambiente, e a Carol fala muito bem, vocês vão adorar o bate-papo com ela amanhã, sobre comunicação não violenta e tal, e eu digo que agora a gente tem que entrar no ambiente da comunicação inspiradora. É a gente inspirar o pessoal, porque as pessoas estão esperando isso, mesmo sem perceber que elas estão esperando isso. E eu acho que isso é um dos papéis mais importantes que a gente tem. É a gente, de um lado, ter essas informações, né? Saber que, olha, é violento, é cruel, olha, está acabando com o meio ambiente, olha, acaba com a tua saúde, mas, por outro lado, a gente perceber que é possível, sim, a gente inspirar as pessoas diariamente, a gente mostrar com exemplos positivos, com frases. Aliás, eu gosto muito de falar que o exemplo arrasta, né? A palavra estimula, a palavra ensina, mas o que faz a pessoa realmente mudar é o exemplo. Mas uma palavra ajuda também, né? Uma frase bem dita, uma frase bem colocada, com carinho, ou com força, ou segura, faz sim diferença. Podem perceber, e isso é muito importante, porque senão entra nesse ambiente nosso de apontar o que está acontecendo de negativo, dessa urgência, dessa emergência, que ela existe. Mas se a gente trazer para isso, as pessoas falam, nossa, eu não quero nem ouvir disso. Cara, vai todo mundo morrer, nós estamos destruindo o planeta. Eu não quero, eu quero ficar longe disso. É uma defesa psicológica. E talvez a gente tenha que assumir esse papel de sermos as pessoas que, ao mesmo tempo que traz isso, também traz o lado positivo, que é legal, que é gostoso, que ele vai se sentir bem com isso, que é uma conquista. Mesmo aquela dificuldade que ele teve num aspecto ou no outro, depois ele vai ver como conquista, como algo que ela percebeu, a pessoa percebeu que é possível, que ela consegue controlar aquele aspecto da vida dela. Então, eu acho que isso é muito importante nesse assunto e tem tudo a ver, né, com como as pessoas nos enxergam. Então, é importante elas nos enxergarem como pessoas que são otimistas, que estão prontas para abraçar, mesmo querendo dar raiva que a gente fica às vezes. Mas a gente tem que entender isso. Eu acho que é super importante isso. Todo mundo conta e não. Eu adorava pegar numa coisa que tu disseste, Ricardo, e também outra que a Carol disse, que eu acho realmente que nós temos boas razões para ser otimistas e positivos, como tu dizes, porque nós estamos num dos poucos movimentos que, como tu dizes, aquilo que nós estamos a defender é uma coisa que as pessoas sabem no seu cerne, no seu íntimo, que é uma coisa certa. Nós não somos um grupo neonazi, não é? Nós somos um grupo de pessoas que está a promover a ideia de que os animais têm o direito a ser tratados com respeito, com dignidade e a ideia de um mundo em que exista uma coexistência em paz, em harmonia com os outros seres sencientes. Eu acho que isto é um princípio que nós podemos aspirar enquanto humanidade e que é positivo, não é? Portanto, realmente, nesse aspecto, as pessoas não gostam de fazer parte de um sistema que é violento para com os animais, não é? Como tu dizes, elas não acordam a pensar, eu adoro que as outras pessoas matem animais por mim, ou que eu adoro matar animais, não é? Ninguém, a não ser que seja uma pessoa muito deslocada da sociedade, um sociopata, ninguém pensa dessa forma, não é? Então nós temos este aspecto vantajoso de que podemos puxar as pessoas para este lado, não é? Podemos puxar as pessoas para pensar e para se comportar de outra forma e para comer de outra forma, pelo facto de que sabemos que a maioria das pessoas são boas pessoas e que gostam de fazer bem no mundo, não? Ou seja, gostam
da ideia de tratar bem os outros seres humanos ou os outros seres não humanos, neste caso os animais. Ou seja, as pessoas gostam, por exemplo, nós hoje em dia já repudiamos a violência para com os cães, a violência para com os gatos, não é? Então eu acho que da mesma forma as pessoas repudiam a violência para com as vacas. Eu até gosto de pegar num exemplo que é, eu li um livro muito bom de um autor ativista que trabalhou num matadouro durante vários meses, e ele falava de como os trabalhadores lá, inclusive os trabalhadores no matadouro, ficavam chocados quando viam as vacas a fugir e a serem abatidas a tiro. Apesar de eles trabalharem num matador que abatia milhares de vacas, quando eles viam aquele animal no exterior a ser abatido, eles ficavam emocionalmente desgastados com essa experiência, eles ficavam transtornados com isso, porque eles no dia-a-dia não veem o animal inteiro, só veem um pedaço dele. E isto fala da nossa natureza humana, que é nós repudiamos, quase todos nós repudiamos esta violência contra os animais. Isso é muito positivo. Outra coisa que eu gostava de pegar que a Carol falou, e muito bem, que é aquela dinâmica da vossa amiga ou da pessoa que vocês conheciam que tinha deixado de ser vegana. Eu acho que é uma dinâmica super positiva. Nós chegámos à beira dessa pessoa e lhe perguntámos realmente, então, mas o que é que te levou a ser vegano em primeiro lugar, não é? Porque realmente, como tu dizes, isso não a coloca na necessidade de ter que se defender, de ter que explicar. E eu acho que isto é a mesma dinâmica que acontece quando nós temos pessoas que nos perguntam, então, mas porquê que tu deixaste de comer carne? Quando nós estamos num jantar de convívio com amigos ou com pessoas que não conhecemos. E nós, em vez de, por vezes, respondermos essa questão, podemos também colocar a questão à outra pessoa, que é, então, mas porquê que tu comes carne, não é? E a pessoa também pode falar sobre isso e pode falar das motivações delas. E às vezes, colocar a questão ao outro, acho que é uma abordagem muito positiva, porque faz-la falar sobre as percepções e os pensamentos e as emoções dela, e assim nós conseguimos também nos colocar no lugar dela. Porque nós próprios também não fomos vegetarianos nem veganos toda a nossa vida, não é? Pelo menos a maioria das pessoas não foi, eu acho que o Ricardo não foi, eu não fui, a Carol também não, pelo que percebi. Portanto, é isso, eu acho que concordo convosco nesses dois aspectos. Eu queria voltar à questão, quando a gente fala das questões climáticas, né? Essa série que eu citei aqui, aquela a questão que no Brasil é tão evidente a ligação que existe entre as queimadas na Amazônia e agora no Pantanal. 1/5 do bioma do Pantanal foi queimado esse ano, é muita coisa. E as pessoas estão vendo os animais silvestres na televisão queimados, né? Tinha uma onça, tem até o nome da onça, a Manassi. Ela foi encontrada com as patas queimadas e percebeu-se que ela tinha tido filhotes. Ela se queimou tentando salvar o filhote. E aquela coisa, né? A gente não tem as pessoas não têm a mesma percepção quando é a vaca, por exemplo, quando a gente tem notícia de vaca que foi para ser abatida e foi tirado o filho dela. Quer dizer, as pessoas não veem essa relação, elas são capazes de chorar vendo a onça. Eu choraria, sinceramente, eu não consegui ver nenhuma imagem dos animais no Pantanal, e a pessoa está comendo o seu bife, né? Quer dizer, ela não faz isso porque ela não tem a pena da vaca, obviamente, é que ela não faz mesmo a correlação. Só que eu acredito que seria um momento ideal para isso, e por isso que eu quis pegar essa questão. Talvez se a gente usasse muito mais esse argumento da questão ambiental, para a pessoa ver que ela tem tudo a ver com aquilo, quer dizer, é o planeta em que ela vive, é o planeta que nós vivemos, que está no limite da exaustão de tudo, e ela percebendo que é, acima de tudo, uma questão de sobrevivência da nossa espécie, não é mais só não é só uma questão de compaixão, é a frase que eu já ouvi algumas vezes: se não for por compaixão, que seja por oportunismo, né? Então, entender a situação, se colocar, e aí você sensibiliza a pessoa para receber essas informações de que ela quer fugir tanto, né? Em ações de rua, eu já fiz muita ação de rua, e que as pessoas veem lá as telas que a gente leva, muita gente olha e já fala, isso não é para mim, né? Ver isso não é para mim, quer dizer, na verdade não é para ninguém, né? Ver aquela imagem forte do animal sofrendo. Então é isso, assim, eu acho que é uma questão de a gente aproveitar esse momento limite, aproveitar o momento da pandemia, que já tem tanta relação, né, já cientificamente está sendo demonstrado o quanto que o surgimento dessa pandemia tem a ver com a exploração, com o fato desses animais
serem criados dessa forma, serem imunodeprimidos, e por isso a questão das pandemias surgirem aí, já surgiram algumas, vão surgir outras. Então, a gente talvez usar um pouco mais isso, talvez seja uma forma mais fácil de chegar às pessoas para que elas se abram um pouco mais para aceitar a questão do veganismo como algo que só se ganha, sabe? Ganha o planeta, ganha os animais, ganha a saúde. Então, talvez nesse sentido valesse mais a pena do que simplesmente colocar muito isso que as pessoas acham que vegano é a superioridade moral, aquela coisa que é o que afasta muitas vezes as pessoas, eu acredito. Eu acho que argumentos, né, para a gente falar sobre o veganismo, nunca vão faltar, né? Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista, se a gente for pensar pelo meio ambiente, pelos animais, pela saúde. Essa questão acho que é bem clara. A questão é o como, quando e onde essas informações serão passadas, né? Porque cada um está em um momento. Isso que o Ricardo falou, né, da positividade, de sermos pessoas positivas, porque às vezes, se a gente chegar em algum lugar sem falar nada para ninguém, mas a gente demonstra que a gente está feliz, que a gente está saudável, que aí a gente leva comida para todo mundo, comida boa, maravilhosa, comida vegana, que é incrível. Aí a gente vai num churrasco, por exemplo, você não precisa falar nada. Demonstra que você é uma pessoa como qualquer outra, conversa. Se você bebe cerveja, beba cerveja. Se vocês estão jogando baralho, você quer jogar baralho, jogue baralho, né? Seja uma pessoa como você seria em qualquer ambiente, que automaticamente as pessoas vão fazer conexão. Nossa, já falaram assim para mim, nossa, você é vegana, mas você é tão legal. Ouvi isso algumas vezes. Mas é porque eu só cheguei lá sendo eu mesma, né? Sem querer falar de veganismo e querer... E aí as pessoas, né, de uma certa forma, acabam perguntando e se interessando. E eu acredito muito, Sônia, que tudo isso que acontece não é algo assim, as pessoas não estão se conectando. As pessoas estão se conectando sim, eu acredito muito nisso. Cada coisinha que vai acontecendo vai dando uma luzinha ali na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, caiu há tantos anos uma carreta de porcos no Rodoanel. Um monte de gente se conscientizou, pessoas viraram veganas. Há 2 anos passou na televisão os 27 mil animais sendo exportados vivos para a Turquia. Muita gente viu e se conectou, se sensibilizou. Está acontecendo isso no Pantanal. Então, as coisas vão evoluindo, vão acontecendo. E digo mais, está vindo uma geração aí de crianças, adolescentes, jamais visto. Nós mesmos estamos no Vegflix agora com a Rive, que ela tem 12 anos. Incrível, né, Carol? É incrível. Meu Deus, ela é um extraterrestre, Ricardo. Eu não sei. Incrível. Ela é palestrante, ela é ativista. Que entrou agora, ela tem 12 anos. 12 anos, Sônia. Não acredito. Não, ela fala melhor de veganismo do que a gente. A gente brinca, fala, tá mentindo, você fala melhor do que nós. Ela tem uma clareza, uma segurança. Eu vi. É incrível. E assim, as crianças, elas estão se conectando de uma forma... Eu tenho casos na minha família, tenho 2 sobrinhos, agora estão com 6 e 7 anos, mas já há uns 2 anos foi... Uma vez que eles viram que a gente não estava comendo carne, eles perguntaram, a gente explicou, pronto, acabou, não vamos mais comer também. Tá claro que não é para comer. Agora metade da família não come carne e eles não comem também. E eu vejo muito isso nas crianças, sabe? Nos jovens. Os jovens, eles estão mais dispostos a falar da sustentabilidade, de compreender o que está acontecendo. Dia 27, eu vou dar uma palestra na SPM, que é uma grande faculdade que a gente tem aqui em São Paulo de publicidade, propaganda e marketing. Eles me convidaram porque eles vão fazer um evento de sustentabilidade e eles vão incluir o veganismo. Então, essa geração está vindo com muita força, para mudança mesmo. Eles não estão nem aí. E assim, adolescente é rebelde, né? Eu fui com toda a rebeldia que eu tinha direito.
Então, eles não vêm aí. Se o pai gosta, não gosta. Se o governo gosta, não gosta. Eles querem revolucionar. E olha, aqui eu quero até saber como que está em Portugal, porque aqui no Brasil estou sentindo que está vindo aí uma leva de crianças e jovens revolucionários. Aliás, o João Gordo, no programa dele, ele falou outro dia, cara, você ser vegana porque é para contestar o sistema mesmo. Pô, que contestação melhor que essa, mais efetiva? Total, muito, né? Muito. Nossa, aliás... até contou, deixa eu só contar, Ricardo, claro, Carol. Teve uma aula na escola, não lembro agora a matéria, que era a lição de casa era fazer um cartaz. Tema livre, né? Aí ela fez um cartaz, imagina, na minha cabeça tá que ela ia fazer um cartaz de cartolina, né? Na minha época era de cartolina que fazia, mas era no computador. E aí o tema era livre. E aí não tinha apresentação de cartaz, nada. E aí ela fez um cartaz de veganismo e pediu para a professora para apresentar o cartaz na sala. E aí ela falou que a professora autorizou ela apresentar o cartaz e eles ficaram a aula toda falando de veganismo, né, Ricardo? Que perguntaram. Sim. E aí depois ela mostrou mensagem das amigas na escola mandando mensagem para ela que não ia mais comer carne, né? Então as coisas vão acontecendo dessa forma, né? Sim, muito. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa questão. A Carol falou muito sobre a conscientização, sobre essa nova geração, e mesmo a nossa geração, ela também está pulsando mais esse tema, né? Aí em Portugal, é proibido animal em circo? Não. Sim, quero dizer, eu penso que foi há cerca de 2 anos, não estou enganado, mas sim que foram banidos os animais selvagens do circo. Se bem que eu penso que a lei não inclui os animais, digamos, domésticos, ou seja, não é comum verem-se alguns animais no circo. Mas pelo menos os selvagens não foram totalmente excluídos, deram-lhes algum tempo aos circos para se adaptar e para mudar para uma versão do circo mais humana, digamos. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque eu vou fazer uma relação também que talvez dê até um pouco mais de tranquilidade para nós veganos em relação à nossa missão. Se a gente pensar bem, esse é um movimento que acontece grande. Eu peguei o circo, mas você pode pegar outros movimentos relativos a um ponto específico de respeito aos animais. Animal em circo, aqui no Brasil a gente tem vários estados que são proibidos, né? Qualquer tipo de animal em espetáculo desse tipo de circo. E aí vem a grande questão. Será que a gente, quando pensa nisso, a gente acha que todas as pessoas são aquelas pessoas que se conscientizaram e que pensaram, não, eles não devem estar lá no circo e tal? Não. A gente consegue, tudo bem que isso é através de lei, mas vamos tentar tirar um pouco o ambiente da legislação em si. Lá no fundo, a grande maioria das pessoas tem uma ideia de que quando vê o que acontece com o animal no circo e o que acontece com a vida deles, né, e a relação que se cria, a maioria das pessoas fala, poxa, eu não acho legal isso. Eu não quero, vou preferir ir num circo que não tenha isso. Tanto é que os grandes circos mundiais hoje não têm animal. E eles se apresentam em locais que não necessariamente são proibidos animais, mas as pessoas dão essa preferência. Isso vem muito de encontro àquilo que eu estava falando, de você facilitar as pessoas a terem uma postura de respeito. Ou seja, a gente não precisa, seria ótimo, seria maravilhoso, mas a gente não precisa ter na nossa mente que a gente vai criar uma humanidade com nunos, que tem a visão clara sobre o respeito aos animais, como Carol, como Sônias. Não é necessário, seria maravilhoso. Antes que alguém fale, o Ricardo lá da SVB acha que não era. Não, seria maravilhoso. Mas eu estou dando até um alento nesse aspecto de que a gente dando a possibilidade para as pessoas, sem elas necessariamente terem uma visão muito clara, terem lido Libertação Animal ou Jaulas Vazias, terem entendido e compreendido todo o contexto dos direitos animais, elas podem sim ter uma atitude de amplo respeito aos animais. Se a gente pensar bem, os próprios direitos humanos, a grande maioria das pessoas não entende exatamente o que significa, não sabe quais são lá os artigos e o que. Não, as pessoas têm em si a ideia de que, poxa,
seres humanos merecem um respeito. Claro, a gente tem muito a desenvolver, é uma jornada ainda, e se a gente pensar os direitos humanos como uma legislação da humanidade, digamos assim, né? Um objetivo da humanidade, ele foi escrito há muito pouco tempo em relação à história da humanidade. Então, isso é algo que é muito importante a gente perceber, que o movimento vegano não precisa imaginar que todos vão ser veganos com esse nível de consciência das pessoas que fazem parte do movimento. O que a gente precisa é estimulá-las, aquilo que eu falei anteriormente, a terem uma postura diante de opções que elas podem ter no dia a dia. Poxa, eu não preciso explorar, eu posso ir num circo sem animal, então eu vou. E ele não precisa ser uma pessoa que tem essa visão tão clara. E reforço, seria maravilhoso se a gente tivesse, mas a gente pode ter um mundo vegano antes mesmo disso acontecer. Gente, eu tenho duas perguntas, não concordo sempre. Eu tenho toda essa esperança. Sim, pode falar. Não, eu só queria adicionar uma coisa breve sobre o que tu falaste no início, que era se nós podíamos chegar às pessoas também através da questão ambiental, não é? De puxar por elas para mudarem por essas razões. E eu acho que é assim, sem querer desvalorizar os problemas que existem em termos de exploração animal, os muitos que existem, desde a utilização de animais para extração de peles, desde circos, que já falámos, atividades tauromáquicas, não é? As touradas que nem existem em alguns países e muito mais. E até os testes em animais, ou experimentação, que eu acho que para mim é uma das coisas que ainda me choca mais, porque os animais passam uma vida toda enjaulados em grande sofrimento, e não é um sofrimento que dura apenas 1 ou 2 anos, às vezes são décadas. Mas, apesar de tudo isto, a alimentação, e daí a razão pela qual eu também pessoalmente sinto que quero dedicar mais da minha atenção a isso, porque a alimentação representa provavelmente 99% de toda a exploração animal. Porque nós fazemos pelo menos 2 a 4 refeições por dia, não é? E a quantidade de animais que isso envolve, não é? Como nós já falámos, os números é abismal. É muito maior do que qualquer outra área de exploração animal. Então, eu acho que se nós persuadirmos as pessoas a mudar a sua alimentação por razões ambientais, devido à urgência que existe ambiental, como nós falámos no início, já estamos a conseguir com que elas sejam, digamos, 99% veganas, de alguma forma. E como o Ricardo pegou aí bem no início, os comportamentos podem seguir a tomada de consciência, não é? Ou seja, nós tomamos consciência do que está a passar e depois mudamos o nosso comportamento. Mas às vezes também pode ir ao contrário, e as pessoas começam por mudar a alimentação por razões do ambiente, para combater as alterações climáticas, por exemplo. Também podem se tornar veganas pelos animais mais à frente, podem começar a tomar consciência do que é que se está a passar com eles e das outras áreas de exploração que existem, e no fundo acabar por abraçar também, por deixar, por exemplo, de ir aos circos, por deixar de ir aos espetáculos que envolvam animais e por aí fora. Eu acho que essa consciência vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Portanto, eu acho que é completamente legítimo que as pessoas mudem, comecem por mudar por razões ligadas com a proteção ambiental. Aliás, razões não faltam. Uma das questões que a gente não abordou, e não era para abordar mesmo, porque a gente vai ter uma palestra no domingo com o Dr. Alberto Gonzalez, é sobre alimentação. Quando fala das doenças plenamente evitáveis, 70% das doenças que são evitáveis com uma alimentação 100% plant-based, essa questão vai ser tomada. Razões para se tornar vegano não faltam de jeito nenhum. Claro. E a questão, assim, a gente está falando da alegria, né, da energia positiva e tal, e apresentar pratos coloridos, sabe? As pessoas têm mais que fotografar seus pratos, sabe? Fazer aquela coisa bonita, colorida e divulgar, para que as pessoas se percebam, nossa, mas isso aí eu quero, não é a tal história quando você vai no churrasco e leva seu prato e todo mundo quer, porque está bonito? É isso. Olha, eu tenho 2 perguntas aqui, uma para o Nuno. A gente já está no finalzinho, mas eu acho que não vai demorar muito para responder. Como foi recebida a proposta de lei para incluir a opção vegetariana nas escolas, pelos pais e pelos alunos? Como foi trabalhar junto das entidades para que isso se efetivasse? Houve muita resistência?
Eu por acaso gostava de contar uma história sobre isso, que é quando nós em 2016 fomos ao Parlamento Português falar com os deputados. Nós fomos recebidos, na altura fui eu e um colega meu da Associação Vegetariana, e fomos recebidos por vários deputados que eram de vários partidos, desde esquerda à direita, não é? Pessoas mais conservadoras e pessoas mais liberais. E nós tomamos uma posição de que achávamos que a melhor forma de defender aquilo era falar na questão dos direitos das pessoas, não é? Dos direitos civis, ou seja, as pessoas tinham o direito a não ser discriminadas nas cantinas, tinham o direito a ter uma opção para elas, não é? E é engraçado que nós, no fim dessa conversa com os deputados, uma das coisas que eles nos disseram, eles levantaram-se e disseram: fantástico, ainda bem que vocês não são daqueles veganos extremistas. E nós estávamos a rir dentro porque nós éramos veganos na altura. E claro que pronto, a gente fazia aquele sorriso um pouco amarelo, do género, sim, porque nós no fundo, nestas conversas com os deputados, não nos identificávamos como veganos, não achávamos necessário, só estávamos lá para defender aquilo. Ou seja, isto vai um pouco ao encontro do tema central desta conversa, a forma como a sociedade percepciona os veganos, não é? Perfeito. Mas é assim, depois da lei ser implementada, e felizmente foi aprovada com facilidade, alguma facilidade, porque os partidos não houve nenhum que se opusesse. Eu acho que neste momento ainda há muitas dificuldades, há muitas famílias que ainda sofrem muita discriminação, em que, por exemplo, as escolas dizem aos filhos: mas eles têm que ter um atestado médico para ser veganos, mas que atestado médico, para quê? É preciso isso? Porque as entidades ligadas com a saúde em Portugal já reconheceram que a alimentação vegana é adequada a todas as fases do ciclo de vida, a todas as pessoas, ou seja, atestado médico para quê? E depois há várias formas de discriminação que as pessoas não sofrem, nem sempre a opção vegana é muito boa em termos nutricionais, às vezes metem-lhes só arroz com cenoura ralada à frente, e às vezes é difícil de ser vegano assim, não é? Mas eu acho que foi um passo excelente que nós demos, e agora é uma questão de estarmos a trabalhar também com as próprias cantinas e com estas pessoas, com os pais, com os filhos, para que no fundo, não só os pratos vegetarianos ou veganos sejam melhores e mais atraentes, mas também para que as pessoas, os filhos, os estudantes, ganhem aquela apetência por comer desta forma mais saudável e, no fundo, mais sustentável, e que também tenha em consideração o bem-estar dos animais, não é? Eu acho que isto é uma questão de educação alimentar que nós temos que trabalhar agora daqui para a frente. No Brasil não tem nada parecido, né? De obrigatoriedade, assim, tem? Não, no Brasil não. Eu acho que o programa que maior no Brasil é a Segunda Sem Carne, que as escolas de São Paulo, né, são mais de 100 cidades adotaram, e aqui no Brasil ela é vegana, a Segunda Sem Carne ela é vegana, então são só refeições à base de vegetais, e no ano passado a gente teve um número de 80 milhões, mais de 80 milhões de refeições servidas nesse programa. É um dos maiores programas. Eu acho que esse programa a Sociedade Vegetariana trouxe para o Brasil, e a Carol pode até comentar, a Mercy também estimula com um programa de redução também. Eu acho que existem outras cidades, como Curitiba, que também não adotaram ainda, mas assinaram um compromisso para implantarem. Então, a gente não tem isso de obrigatoriedade. Mas, Ricardo, só uma questão. Como é que vocês convencem mesmo as escolas, por exemplo, em São Paulo, a fazer uma vez por semana sem carne, é isso? Sim, exatamente. É uma vez por semana vegana, né? Tipo, a garotada, a refeição deles, o almoço deles... Mas todas as escolas? Foram mais de 3.000 escolas, ou 2.000 escolas, foram muitas. A gente treinou merendeiras até agora, foram mais de 1.500 merendeiras que a gente treinou, porque tinha que ser gostoso, aquilo que a gente está falando, né? Inclusive, eu deixo aqui o convite, quem quiser entrar no canal da SVB, que tem muita receita, mas tem também esses treinamentos. E é muito legal de ver, porque normalmente as escolas públicas, eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil, para vocês terem um panorama, geralmente a escola pública tem, né, uma carência muito grande, elas geralmente estão em comunidades
mais carentes e tudo mais. Então, essas merendeiras, elas simplesmente nunca tiveram um treinamento, elas simplesmente são contratadas e tem que se virar lá para alimentar a garotada, que muitos deles só têm aquela alimentação. Aqui no Brasil tem muito essa realidade, né? De crianças que só se alimentam com a comida que recebem na escola. Então, é muito legal de ver isso, né? Porque aí elas chegavam à conclusão de que, nossa, comida vegana, aquilo que eu achava que era ruim, porque tem esse preconceito, né? Não é só o vegano chato, é o vegano chato e a comida vegana ruim, né? Então, são esses dois preconceitos, né? Mas é muito legal de ver quando elas descobrem que é possível fazer uma alimentação também saborosa, sem nada de origem animal. Nossa, é muito legal. Elas chegam, algumas delas chegam a chorar falando, porque elas também percebem que vai ser mais barato, vai ajudar na saúde, e olha, é muito legal esse programa. Mas como a gente conseguiu, Nuno, é o seguinte, ao invés de se tornar lei, são programas do executivo. Então a gente entra em contato com as secretarias, né, de educação, do meio ambiente. Então, em São Paulo, estão atrelados a alguns objetivos de sustentabilidade, de saúde e tal, que eles incluíram no projeto. Então, ele acaba sendo um programa do executivo e não do legislativo. Então, é mais fácil, mais rápido e faz com que seja até mais efetivo nesse aspecto de entrada na escola para a garotada, né? Legal. Eu concordo contigo, eu acho que às vezes é mais fácil quando se criam as condições nas escolas, não é? E tu dás essa informação e juntas as pessoas para dar essa formação, do que quando tu impões por força da lei, não é? Pelo punho da lei. Né? Embora nós tenhamos esta lei e é positiva de alguma forma, eu acho que ninguém vai levar uma escola ao tribunal, não é? Ou algo assim, não é? Então, às vezes é mais fácil realmente trabalhar essa questão com as merendeiras, como tu falaste, que aqui são as cozinheiras das escolas. Ou então, infelizmente, o nosso sistema em Portugal, até muitas vezes nós temos empresas que fazem essa comida para as escolas, que são as de catering. Em Portugal é assim que funciona muito, não sei como é que é aí. Em São Paulo eles têm as empresas que fornecem os alimentos, mas eles são finalizados na escola. E aí foi também negociado com essas empresas que naquele dia ele seria só plant-based, né? E esse é um detalhe, não é um programa onde a criança escolhe, tipo, eu quero comer. Não, naquele dia, ao invés de ele... Isso foi muito debatido, às vezes é debatido. Mas e a liberdade da criança que quer comer, né? Fala, olha, vamos pensar bem, chega numa quarta-feira ou numa quinta-feira, o que ela vai comer? Arroz, feijão e frango? Ela não tem a opção de escolher picanha. Ela não tem a opção de escolher... Ela sempre vai estar suscetível... Ela não está escolhendo nenhum dia, cardápio. Né? Nenhum dia ela está escolhendo. O que a gente está dando é uma alimentação saudável e que vai estimular com que o seu filho, quando chegar em casa, esteja mais aberto a produtos de origem vegetal, que são importantes. Se ele vai ser vegetariano, vegano, a gente não está falando nada disso, mas a gente está estimulando que ele aumente o consumo desses produtos. Eu acho que esse programa é ótimo, parabéns. Legal, e uma coisa muito interessante assim da implementação, né, que de Portugal, ou Brasil, ou qualquer organização que esteja fazendo, independente se for força de lei ou via executivo, com certeza a comunicação é algo que tem em comum, né? A forma que isso é abordado, né? Não de chegar lá trazendo os pontos negativos, e sim os pontos positivos de se adotar uma 20%, né? Em se reduzir e substituir produtos de origem animal por alimentos de origem vegetal, e trabalhar esse lado social, né? Tanto que o Nuno até recebeu esse comentário, nossa, você não é, então, daqueles veganos extremistas, né? Isso é um comentário ótimo, porque a pessoa, ela se sentiu tão confortável com os benefícios, né? E isso é tão importante que, independente do lugar que a gente está, se a gente vai fazer uma ação muito grande ou se a gente vai conversar com um amigo, ter isso em mente, né? Que a gente precisa ser percebido como o parceiro, como a pessoa que acolhe, e não o que aponta o dedo. Carol, posso completar isso? Só completar.
isso, para mim, é ser muito radical. Isso é o mais radical de tudo. Porque você está indo contra ali o... Exato, você não pensa em você, em atender, às vezes, uma frustração, em uma vontade de apontar o dedo, não. Você está pensando em como eu estimular. Então, o Nuno ouvir lá, que legal, vocês não são aqueles veganos extremistas, pode ter certeza, Nuno, eu acho você, nesse aspecto, muito radical, cara, porque por você ia falar, vai ser só tudo vegano, acabou. Ia gerar um baita de um debate, não ia conseguir dar nenhum passo e, pelo contrário, ia criar mais aquela visão de que, eita, esses caras não respeitam, eles são radicais, são extremistas, e isso é ser muito radical. É muito radical você abrir mão daquilo que seria a tua vontade de falar, de tipo, para com isso, chega de servir esse tipo de coisa. Fala, não, eu estou num contexto que não adianta, então eu preciso entender como apresentar e fazer muito mais com que isso realmente seja algo efetivo e que seja real, né, que seja implantado, do que propriamente eu falei mesmo, eu fui lá e apontei o dedo e mostrei para eles, e não mudar nada. Às vezes acho que é preciso mesmo asfixiar o nosso ego e engolir em seco, não é? Porque o mais importante é realmente os resultados para os animais, sobretudo, não é? Que é aquilo que nos preocupa mais a nós todos. E não tanto se nós somos uma pessoa pura diante do olhar dos outros, não é? Eu acho que isso não é tão importante. O nosso tempo está acabando, ficaria o resto da noite falando com vocês aqui, então eu vou pedir que cada um de vocês traga suas palavras finais, o que acharam e deixar uma mensagem dessa conversa que a gente teve aqui. Quem quer começar? Carol? Posso começar. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite maravilhoso. Não conheci o Nuno, estou muito feliz com esse encontro, muito prazer. Sônia, muito obrigado. Elisa também, incrível esse evento que vocês estão fazendo. Vamos continuar essa conversa nas nossas redes sociais, né? Onde a gente puder se conectar. Para a internet não tem distâncias, então entrem lá no meu Instagram, Carol Vida Vegan, no canal Vegflix, eu estou também com muitos vídeos sobre veganismo, falo muito sobre comunicação, e amanhã eu estarei aqui de novo. Isso, se apresenta. Mais sobre comunicação não violenta. 14 horas. Isso, para quem está assistindo em Portugal é às 14 horas e quem está assistindo no Brasil é às 10 horas da manhã. Obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui falando com feras. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a nós, obrigada mesmo. Ricardo, quer você? Bom, vamos lá, eu quero agradecer demais também, parabenizar toda a organização do evento. Eu sei que organizar um evento, fazer ele se transformar em realidade não é fácil, ainda mais num ambiente todo novo que a gente está vivendo, de incertezas e dúvidas. Então, parabéns a todos vocês mesmo, desde quem eu conversei, né, que foi mais a Sônia, a Elisa, o Nuno que está ali atrás e o outro Nuno aqui, mas eu sei que tem um grupo de muitas outras pessoas. Para mim está sendo realmente uma honra ter participado. Gostei demais do assunto, eu espero que todos vocês tenham gostado também, a gente tenha trazido alguns elementos que são muito importantes e que fazem parte desse novo olhar que a gente deve ter em relação a como um vegano deve se portar, como um vegano pode se portar, quais são os objetivos que a gente deve ter no nessa nossa caminhada. Também convido vocês, né, quem quiser conversar mais, me acompanhem lá no Ricardo Laurino, né, no Instagram. Eu estou junto com a Carol lá no Vegflix, é um canal... Olha, eu acho que não tem canal parecido no mundo, porque são 8 veganos, agora 7 veganos, trazendo conteúdos diversificados, com comunicação e com uma abordagem específica de cada um, com a cara de cada um. Isso é muito legal. É por isso que a gente chama, né, Carol, de Universo Veg em um só canal. E, claro, estou à disposição. Quem quiser conhecer também o trabalho da Sociedade Vegetariana Brasileira, fica o convite. Vários programas, eu citei aqui um, que é a Segunda Sem Carne. E é isso, eu agradeço demais. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Aproveitem aí o restante do Veganário. Assistam amanhã a palestra da Carol e dos outros. E muito obrigado, viu, Sônia? Muito obrigado
simpatia e por todo o acolhimento que todos vocês trouxeram. Eu estou agradecendo a você, mas eu estou estendendo a todos isso, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. Nuno? Sim, eu também, obviamente, quero agradecer-vos a vocês, a todos que estiveram nesta organização. Eu sei que foi um evento muito trabalhoso, foi muito difícil de organizar, apesar de ser um webinar online, não é uma experiência nova, mas sei que passaram muitas noites nisto e muitos dias, não é? E fico muito contente por o terem feito, porque tem sido um evento muito interessante. Eu já tive a oportunidade de assistir também a algumas palestras com pessoas fascinantes e temas muito interessantes. Por isso, obrigado. Eu já vos conhecia a vocês, não é? A Sónia e Lisa, também fiquei a conhecer melhor as outras pessoas, o Nuno, também penso que está aí o Renato. Obrigado a todos, obrigado à organização por me terem convidado. E depois, claro, o Ricardo e também a Carol, foi um prazer vos conhecer. E felizmente este ano foi possível fazermos esta conferência transatlântica, não é? De um lado do oceano para o outro. Se calhar em condições normais seria um pouco mais complicado por questões orçamentais, sim, mas ainda assim eu espero que um dia, numa fase pós-Covid, possamos todos nos reunir presencialmente um dia. Eu acho que era fantástico se gerassem mais pontos e mais conexão entre os dois países, porque eu acho que Portugal e Brasil têm obviamente tanto em comum, para além da língua, e podemos trocar tantas aprendizagens e conhecimentos e sinergias. Então eu espero que esta seja uma abertura dessa ponte e que possamos, eu fico muito feliz em vos ter conhecido, a vocês os dois, e também espero que possamos falar mais daqui para a frente e colaborar de várias formas. Sim. E claro, para finalizar também, pronto, para puxar um bocado a brasa ao meu pimento, gostava também de vos convidar do lado de Portugal, sobretudo, as pessoas a seguirem a Associação Vegetariana Portuguesa. Nós somos ainda uma organização muito pequena, sobretudo em comparação com a SVB ou com a Mercy for Animals no Brasil, mas estamos a começar de humildes origens e aos poucos a crescer de forma sustentável, e somos um pequeno grupo de pessoas muito comprometidas com esta causa. Se vocês quiserem, podem nos seguir nas redes sociais, somos bastante ativos nesta altura, por exemplo, no Instagram. Quiserem, podem até convidar amigos a seguir, que é uma forma de obterem informação. Por exemplo, este mês, que é o mês do vegetarianismo, estamos a fazer muitas publicações relacionadas com isso. É ótimo as pessoas convidarem um amigo para ficar a conhecer. E é isso. Obrigado a todos novamente e fico muito feliz por ter tido esta chance de conversar convosco. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado em nome de todos nós. A gente vai depois disponibilizar na página do evento todos os links, tudo aqui que a gente falou para as pessoas que quiserem acessar. Amanhã, a Carol já falou da palestra dela, que vai ser às 14 horas, horário de Portugal, 10 horas, horário do Brasil, mas o Veganário amanhã, Veganário Online, começa às 11 horas com workshop grande almoço de sábado, com a Maria Aragão. Tem a lista de ingredientes para quem quiser cozinhar junto. Tem toda a programação no sábado e domingo inteiros, nós vamos ter atividades. Está decorrendo ao mesmo tempo a feira online das bancas que anos passados estavam presentes, né? Esse ano não estão presentes fisicamente, mas estão presentes online. Nós temos um site, veganário.org. Se a pessoa for procurar, às vezes, alguma informação no Facebook, porque são muitos cartazes, tem muita informação, vai no site que está tudo dividido, bem mais fácil de acessar. E é isso, gente. Olha, muito obrigada mesmo. E continuamos amanhã, Veganário Fest, um festival em sua casa. Muito obrigada. Beijinho para todo mundo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.